Nós estamos, no Amapá, vivendo uma situação dramática em relação à assistência à saúde. Ainda hoje, um cidadão que sobrevive com hemodiálise se acorrentou em frente ao hospital de especialidade num ato de desespero, porque há 1 ano e 2 meses que não consegue o medicamento que é fundamental para que continue sobrevivendo. E esse medicamento, para ele conseguir, é feito através de rifas, de ação entre amigos, e também declarou que as diálises que estão sendo feitas, quando não atrasam, são limitadas no tempo. E isso está deteriorando sua vida e ele corre sério risco. E eu sou testemunho de uma situação que nós já vivemos na saúde. Isso foi no ano de 2004, exatamente na nefrologia do Amapá. Eu, quando deixei o governo em 2002, fiz uma visita à clínica de nefrologia, conversei com os pacientes e, naquele momento, filmei os pacientes. Na conversa tinha uma pessoa que me acompanhava, uma equipe de imprensa que filmou todos os pacientes, isso em 2002. Dois anos depois, eu deixei o governo, 2 anos depois, o sistema entrou em crise, a nefrologia entrou em crise, houve uma disputa pelos serviços e os serviços começaram a deixar de ser oferecidos. E eu voltei lá em 2004 e nós procuramos as pessoas, eu levantei as pessoas que tinham sido registradas nos filmes de 2002, todas tinham falecido. Então, hoje nós estamos vivendo uma situação parecida. Há 2 semanas atrás, eu telefonei ao ministro da Saúde preocupado, comuniquei a ele que um paciente da nefrologia entrou em desespero e chegou a quebrar alguns equipamentos de diálise. E agora temos mais um caso. O lixo se acumula na porta do hospital, atrás do hospital de especialidades, há alguns dias sem recolher. A direção do hospital e o governo do Amapá só se preocupou quando as fotografias dessa situação chegaram à internet. Os hospitais estão superlotados, as cirurgias eletivas não são realizadas, e a situação realmente é uma situação dramática, há uma irresponsabilidade, o governo não paga os terceirizados, não paga as gratificações dos enfermeiros, há uma greve que já dura alguns dias, ou eu diria mais de 2 semanas, e essa greve complica ainda mais o atendimento, mas os enfermeiros estão tendo cuidado de não sacrificar os pacientes. O problema é que o governo não os paga e eles têm inteira razão de exigir. Hoje pela manhã, eles passaram a manhã na frente do Palácio do Governo, cobrando aquilo que lhe é devido. Também os terceirizados dos hospitais não recebem, os vigilantes não recebem, o governo não sabe explicar para onde foi o dinheiro, porque isso tudo vinha sendo pago normalmente e agora, de repente, não há. São 5 meses de atraso. Enfim, essa é uma situação dramática que eu gostaria de registrar aqui. Senhor presidente, sei o que é organizar o Sistema Único de Saúde. Eu assumi o governo em 1995. No dia em que assumi o governo, fiz uma visita, no mesmo dia, ao Hospital de Especialidade. E havia um monturo de lixo para todo lado. Eu convoquei o secretário de Obras para retirar o lixo. No outro dia, quando as máquinas entraram lá, eu recebi um telefonema do hospital solicitando que parasse, porque os ratos estavam invadindo o hospital. Nós levamos 5 anos para organizar o sistema, para pôr o sistema para funcionar. Eu deixei o governo, em 8 anos, desmontar o sistema. Não construíram, não colocaram um único tijolo para ampliar o atendimento de saúde. Na minha época, eu construí 2 hospitais, ampliei toda a estrutura física, dupliquei várias unidades, construí o laboratório central, a coordenação farmacêutica, o hospital de doenças tropicais, importantíssimo para a comunidade, e
Depois que eu deixei o governo, 8 anos depois, não se fez absolutamente nada. Em 2011, Camilo Capiberibe assume e retoma todas as obras de saúde. Chegou a inaugurar um hospital no Oiapoque, esse hospital está completamente abandonado, sem médicos, e uma unidade de pronto atendimento num bairro de Macapá. E várias obras de saúde que estão em andamento, todas elas paralisadas. Portanto, há uma situação que precisa, eu faço um apelo ao ministro da Saúde, que monitore essa situação no Amapá, porque a situação tende a se agravar e essas pessoas estão morrendo na porta dos hospitais. E, por último, senhor presidente, eu visitei, nesse final de semana, algumas indústrias, não é, que poderão ser beneficiadas pela implantação da Zona Verde, da Zona Franca Verde, que é a isenção do IPI. Mas, claro, para isso, esses empresários precisam se organizar. E nós vamos realizar, na sexta-feira, uma audiência pública convocada pela deputada Cristina Almeida na Assembleia Legislativa e, portanto, passamos a visitar o máximo de unidade possível de que produz no Amapá. Visitamos uma fábrica de polpa de açaí, a Açaí Amazon, que tem uma bela planta industrial, e visitamos também o Polo Moveleiro. O Polo Moveleiro, que nós tínhamos construído lá muitos anos atrás, a Escola da Madeira e o Centro de Treinamento da Madeira, e com estufa para secagem, todo o equipamento necessário para preparar o pessoal qualificado para essa indústria, está parado há muitos anos. Portanto, essa é uma situação também que exige que o governo do Amapá seja minimamente mais responsável, que nós temos essa oportunidade, que é uma bela oportunidade, porque a isenção do IPI torna competitivo essas indústrias. Eu conversei com os empresários, eles estão animados, mas preocupados também com a regulamentação, com a normatização que a SUFRAMA deverá apresentar dentro de alguns dias. E a gente sabe que tem uma disputa, não é, de mercado, e nós estamos realmente preocupados. Então, nós estamos ouvindo aqueles que estão lá produzindo, inicialmente, os que estão produzindo no Amapá, para que a gente oportunize a eles entrar e gozar dessa isenção fiscal que é o IPI. E também estão preparando algumas propostas que vamos trazer ao governo federal para que a gente possa adensar a cadeia produtiva com recursos da biodiversidade. Esse é o modelo de desenvolvimento que eu sempre sonhei. A ideia de hoje de isentar o IPI para aqueles produtos que, na sua cadeia de produção, utilize recursos da biodiversidade, vem da época do Programa de Desenvolvimento Sustentável do Amapá, que é do programa do nosso governo, que na época era ignorado, mas hoje, depois da COP21 e também da encíclica do Papa, há uma compreensão maior de que nós precisamos mudar o eixo de desenvolvimento. Nós temos que sair desse modelo de produção e de consumo e entrar para um modelo de produção mais sustentável. O IPI, a redução de IPI ou a isenção de IPI e a mobilização dos empresários locais pode nos permitir entrar nesse nicho importante, né, e desenvolver esse modelo que gera riqueza, distribui essa riqueza com equidade e também preserva o patrimônio ambiental de todos nós. Muito obrigado, senhor presidente.